Desde a redemocratização, durante as eleições presidenciais, um fato interessante acontece. O resultado geral das eleições parece reproduzir exatamente o resultado no estado de Minas Gerais. O percentual de votos do primeiro colocado, do segundo, do terceiro e assim por diante costuma ser quase a mesma em Minas e no resultado nacional. Será isso uma estranha coincidência que mais cedo ou mais tarde será quebrada, ou há alguma explicação para esse padrão se repetir ao longo das eleições? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Coincidência ou não, em diversas ocasiões a proporção de votos foi virtualmente idêntica na esfera nacional e no estado de Minas. Só nas eleições presidenciais de 2002, o candidato José Serra, do PSDB, que ficou em segundo lugar, no primeiro turno recebeu 23,19% dos votos no total, e em Minas recebeu 22,8%. Em 2006, Geraldo Alckmin, que também chegou em segundo lugar no primeiro turno, que na época também era do PSDB, recebeu 41,6% dos votos em âmbito nacional, e em Minas 40,6%. Já em 2010, o mais impressionante, Dilma, que foi eleita no segundo turno, no primeiro turno recebeu 46,91% dos votos totais do país e 46,98% dos votos no estado de Minas. Mas não são só algumas coincidências pontuais que fazem de Minas o espelho eleitoral do Brasil. Testes estatísticos identificam que Minas Gerais, como o estado com maior similaridade com o resultado eleitoral nacional. Mas o que explica isso? O que há em Minas, afinal? A explicação mais comum entre especialistas é de que a própria população de Minas é em si um espelho do Brasil. Ou melhor, o estado apresenta características demográficas e socioeconômicas muito próximas das do Brasil inteiro. E, de fato, diversos fatores parecem contribuir para essa similaridade toda entre o Brasil e Minas Gerais. O estado está localizado numa região central e faz divisa com numerosos outros estados, cada um com suas peculiaridades. Além disso, possui a segunda maior população entre os estados brasileiros. A sua própria composição étnica em Minas reflete muito a brasileira. 45% dos mineiros são brancos, 44% pardos, 9% negros e 1% indígenas. Enquanto no Brasil como um todo são 47% brancos, 43% pardos, 8% negros e 0,5% indígenas. Até o nível de índice de desenvolvimento humano, o IDH, é quase idêntico ao brasileiro. Enquanto Minas possui IDH de 0,731, o Brasil possui IDH de 0,727. Bem, a ideia é simples. Como a média da população mineira e a média da população brasileira teriam características similares, o eleitorado mineiro e o eleitorado brasileiro acabariam tendo votos muito parecidos. A ideia é simples, mas o que ela sugere não é tão simples assim. Afinal, ela está sugerindo que o voto é pré-determinado por características sociais e não estão ligadas diretamente à política. Como que se dá esse peso de características sociais apolíticas para uma inclinação política durante as eleições? Calma, que já vamos comentar sobre isso. Mas antes, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo e não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Essa relação entre indicadores sociodemográficos e tendências do eleitorado só é possível porque existem padrões de votação que se repetem. E o que isso quer dizer? Quer dizer mais ou menos que os mesmos tipos de pessoas tendem a ter votos similares, mesmo que as similaridades entre elas não sejam políticas. É óbvio que as pessoas que se identificam como de esquerda vão votar de modo parecido, assim como pessoas que se identificam como de direita podem votar. Mas, por exemplo, o que motiva pessoas na mesma faixa de renda a votar costuma ser razoavelmente similar. Do mesmo modo, pessoas que fazem parte da mesma religião ou que tiveram o mesmo nível de escolaridade. Ou ainda pessoas que vivem numa mesma região ou que vivem em grandes cidades ou no interior. Cada um desses fatores são exemplos de um recorte diferente, um aspecto diferente do perfil do eleitorado que o faz simpatizar ou rejeitar certos candidatos, partidos e ideias. Na combinação desses diferentes fatores que vemos certas tendências que fortalecem ou se anulam. Por exemplo, o eleitorado evangélico tende a votar em candidatos mais conservadores, especialmente quanto aos costumes, ao mesmo tempo que a classe média baixa urbana não tem uma rejeição em relação a candidatos conservadores e podem votar neles sem problemas, mas tem preferências por candidatos
candidatos que foquem em políticas de segurança pública, já que estão entre as principais vítimas dessa violência. Portanto, o eleitorado evangélico de classe média baixa, a princípio, teria inclinação a votar em candidatos conservadores com discurso focado na melhoria da segurança pública. Porém, existem muitos recortes diferentes e nem sempre a combinação deles leva a um perfil completamente homogêneo, como esse exemplo que a gente trouxe. Mas isso significa, então, que há tantos recortes que os padrões de votação são completamente aleatórios? A diversidade de fatores sociais que influenciam a escolha do eleitor é tamanha que acaba anulando um potencial de predição dos rumos de uma eleição. Então, a coincidência das eleições presidenciais entre Minas e o Brasil é só isso? Uma mera coincidência? Já que a melhor explicação para a similaridade nas votações em Minas e no Brasil se baseia na ideia de que ambos têm indicadores sociais similares, e para ser bem sincero, é possível que seja só uma mera coincidência mesmo. Porém, não é o que parece, exatamente porque os padrões de votação não são de modo algum aleatórios, mas como vocês já devem ter percebido, são bem complexos de se desvendar. O comportamento eleitoral não é tão fácil de se prever, em uma boa parte sim pela quantidade de diferentes recortes, mas apesar disso, não é de modo algum impossível termos uma ideia do porquê determinado candidato é o favorito e outro não. Chegar nesse porquê é um processo complexo e que não raramente acaba sendo pouco preciso. Mas se a diversidade de recortes torna mais difícil estabelecer o porquê de certas inclinações do eleitorado, a própria dinâmica entre políticos acaba ajudando a esclarecer muito esses porquês. O que eu quero dizer é que ainda que haja certa porosidade entre a sociedade e a política, a ponto de que características sociais apolíticas se convertam em fatores determinantes de um voto, a esfera política ainda mantém uma boa dose de autonomia em relação à sociedade que ela representa. É assim, por exemplo, que políticos que se definem como de esquerda, de direita ou de centro, enquanto representantes da vontade popular, apesar da população, na sua maioria, não se enquadrar perfeitamente em nenhuma dessas classificações. E essa dinâmica que explica como é possível tamanha coincidência entre as preferências eleitorais de Minas e do Brasil como candidatos e partidos disponíveis. Os diferentes recortes, as diferentes inclinações a certas ideias dentro da sociedade se sobrepõem e vão se alinhando com as opções de candidatos. E assim vai se formando esse padrão de votação correspondente com uma sociedade e a outra. E o fato da sociedade mineira ter uma distribuição de características sociais quase idêntica da sociedade brasileira, unido ao fato de Minas e Brasil apresentarem padrões de votação para presidente também muito próximos, parece demonstrar que sim, fatores sociais apolíticos predeterminam a condução da política e os padrões de votação parecem se formar a partir desse alinhamento entre a variedade de posições sociais e as opções disponíveis de políticos. Mas é bom a gente lembrar que as variações nesses padrões de votação não são dadas exclusivamente por isso, e há bem mais do que isso em jogo. Afinal, não elegemos exatamente o mesmo perfil de político toda eleição. Que no Brasil já elegemos Bolsonaro, mas também FHC, Fernando Collor, a ex-presidente Dilma. Claro, ao longo dos anos houve mudanças significativas na sociedade, mas só elas não explicam a variação entre candidatos. Afinal, nós eleitores somos mais do que nossas posições sociais. Elas são parte do que somos, mas também somos indivíduos capazes de refletir e mudar de ideia de acordo com cada convencimento. Sendo assim, por mais sedutor que possa parecer, enxergar na coincidência mineira uma regra, temos que lembrar que somente a distribuição de posições sociais não basta para determinar um ganhador nas eleições. Minas ter sido, até o presente, um espelho das votações em nível federal é uma tendência, não é uma regra, exatamente porque o que parece gerar essa coincidência, ou seja, composições sociais similares, não resume todos os fatores envolvidos na ascensão ou na queda de determinados perfis políticos. Mas e você? O que você acha disso? Nesse ano, será que Minas vai continuar espelhando os resultados das eleições presidenciais? Ou esse ano esse tabu vai ser quebrado? Deixe aqui embaixo a sua opinião e que temas você gostaria de ver abordados aqui no Manual do Brasil. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário, compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.